Olá, pessoal. Eu sou a Amanda, da equipe de Ciências Humanas da Diretoria de Ensino de Lins. Sou professora de História e hoje estou aqui, junto com a equipe de Ciências Humanas, que é a Lilian e a Rejane, para a gente bater um papo, falar um pouquinho aí do nosso ATPC daqui para frente, como que ele vai ser formatado, como nós pensamos aí os rumos da nossa área para as próximas semanas. Bom, a princípio, nós vamos ler aqui com vocês um poema para a gente iniciar nossa conversa. O autor do poema é o Paulo Leminski. O poema se chama Bem no Fundo. No fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir dessa data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito seja que olhas para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm famílias grandes e aos domingos saem todos a passear. O problema, sua senhora e os outros pequenos probleminhas. Bom, acredito que vocês já tenham aí em mente o que nós estamos querendo dizer, né? Enfim, de uma hora por outra, fomos postos aí numa situação um tanto quanto complexa. Entendemos que não somente vocês, tá, pessoal? Eu quero deixar claro que nós também, enquanto diretoria, estamos nos esforçando muito para que a gente consiga dar algum apoio para vocês, né? O maior apoio possível nesse momento. Então, todos juntos assistimos ao replanejamento, ouvimos as orientações, recebemos o documento orientador e ainda assim nos sentimos diante de um grande desafio. O que nós temos para dizer hoje para vocês, basicamente, é que estamos juntos nesse desafio. A princípio pensamos, inclusive, um dos desafios que enfrentamos era de que forma iríamos nos comunicar com vocês. Então, todo o núcleo pedagógico precisou pensar que plataformas usaria, de que forma faria a comunicação. Então, a equipe de humanas convencionou que a gente usaria, por enquanto, esse vídeo já gravado. Mas a gente espera que nas próximas semanas a gente já consiga aí, empreender uma equipe, de repente lá na ferramenta Teams, que está ligado ao nosso e-mail institucional, para que a gente tenha uma interação maior. É isso que a gente espera e está trabalhando para conquistar, certo? Enfim, então esse poema do Leminski nos coloca aí diante da nossa situação atual, né? Das nossas dificuldades aí frente a esse mundo, principalmente esse mundo tecnológico que se abre diante de nós, que precisamos usar e muitas vezes não dominamos por completo. Mas enfim, estamos todos na caminhada tentando fazer o nosso melhor. E inclusive nós, PCNPs. Então, em primeiro lugar, esse ATPC vem no sentido de nos disponibilizarmos a ajudá-los, tá? Ele vem com esse intuito. Deixa eu trocar aqui o slide. Os objetivos, o que a gente vai discutir hoje por meio desse vídeo? Eu vou fazer um apanhado bem rápido aqui com vocês do documento orientador que a Secretaria nos enviou, chamado Atividades Escolares Não Presenciais. Esse documento é o documento que vai nortear nosso trabalho. Então, a gente precisa ter uma ideia geral, né, do que tem nele, qual que é a proposta, para daí em diante pensar a nossa proposta no meio disso. Depois, nós vamos conhecer as habilidades propostas nesse documento orientador para cada disciplina, né? Então, nós disponibilizamos aí nos slides esses recortes do documento. E também, no mesmo link do vídeo, a gente disponibiliza a planilha completa, que tem as habilidades de todas as disciplinas. Depois nós vamos falar também, apresentar alguns exemplos de roteiros de atividades para vocês, de algumas das disciplinas, ok? Então, o nosso
os nossos objetivos de hoje são esses. Então, em primeiro lugar, as nossas atividades aí. A primeira atividade foi a leitura do nosso poema, infelizmente sem muita interação, mas a gente vai chegar lá, né, com essa interação, que seria ideal nesse momento. A gente vai conversar um pouco a respeito do contexto que estamos vivendo, do ponto de vista das ciências humanas mesmo, essa conversa. Nós vamos falar um pouco da nossa equipe, apresentar essa equipe e as nossas... mostrar para vocês as formas de contato conosco. Vamos falar dos próximos ATPCs, né? Pensar um pouquinho a respeito disso e do apoio que desejamos prestar a vocês nesse momento e apresentar ou reapresentar, né, para quem já conhece, o nosso site de Ciências Humanas da Diretoria de Ensino de Lins. Depois nós vamos fazer esse estudo do documento orientador e vamos ter aí um trechinho de abordagens das disciplinas em relação ao solicitado roteiro de atividades. Bom, eu coloquei aqui para vocês uma fotinha da nossa equipe, acredito que vocês já nos conheçam, né, pelo menos a maioria de vocês. A professora Rejane atua na área de Filosofia e Sociologia com a gente, aí tem o e-mail dela para qualquer dúvida. A PCNP Lilian atua na área de Geografia, também tem o e-mail, e eu na área de História, ok? Nós temos alguns grupos também de WhatsApp, alguns de vocês fazem parte deles. Os grupos a gente dedica aí às trocas, às conversas diárias, tirar as dúvidas aí mais pontuais dos professores. Então, de repente, se você ainda não faz parte desses grupos e deseja entrar, depois vai ter uma ferramenta para você escrever isso para a gente, então deixe isso claro para a gente, tá? Que a gente adiciona. Nós fazemos o possível para que esses grupos funcionem de forma bem eficiente, no sentido de que eles são locais para trocas e orientações rápidas, evitando assim discussões de outros teores. Não que nós não consideremos essas discussões importantes, né? Nós, talvez de ciências humanas, somos aqueles que mais consideramos essas discussões todas importantes, mas naquele local não é adequado, né? Um grupo criado com um objetivo específico e de envio de materiais, né? Respostas aí aos professores. Então, para outros tipos de conversas, de reflexões, a gente pode até criar uma outra ferramenta, mas não pode ser por lá, tá? Então, já aproveito o momento para pedir isso, solicitar isso a vocês. Mas, no geral, tem funcionado muito bem nosso grupo. Quem faz parte aí pode dizer. Aqui na tela agora eu tenho a capinha do nosso site, tá? Do site de Ciências Humanas da nossa diretoria. Então, a gente tem aqui, do lado direito em cima, tem várias abas que vocês podem percorrer para encontrar os materiais e tudo mais que nós já colocamos no site. A gente faz essa alimentação do site sempre que possível e eu percebo porque a gente tem lá o fluxo, né, de entradas de vocês no site e a gente percebe que está surtindo um grande efeito, né? Vocês têm entrado, têm buscado lá alguns materiais. Então, isso deixa a gente bastante feliz. Nessa parte de documentos e materiais, são os documentos da secretaria, os materiais da secretaria, currículo, os cadernos do aluno-professor, enfim, guias, quando a gente tinha os guias, tudo isso vai estar nessa parte. Nas boas práticas, ela funciona quando o professor manda para a gente coisas que ele tem desenvolvido com os alunos, que ele considera que tem dado um efeito bacana, um efeito positivo. Então, a gente insere nas boas práticas. Já os recursos pedagógicos, a gente tem vários tipos aí de materiais, desde sites, visitas virtuais a museus. Então, a gente faz aí um link, né, com esses sites e embaixo tem uma breve descrição. Então, tem documentários que a gente pode usar com os alunos, tem jogos, tem visitas virtuais a museus.
nós tentamos deixar bem diversificado, mas ele sempre, né, ele está numa constante construção. Tudo aquilo que a gente vai encontrando, a gente vai inserindo também nessa parte. E peço a vocês também que algum site, algum aplicativo bacana que vocês utilizarem, enviem também para a gente que a gente possa socializar com os demais da disciplina. Tudo bem? Bom, aí então, pessoal, nós vamos falar um pouco agora dessa questão, né, dessa pandemia que estamos vivendo. Lá no site, nós colocamos alguns vídeos, se eu não me engano, está logo na capa do site, alguns vídeos a respeito dessa pandemia, das pandemias ao longo da história. Então, esse é um tema por si só, já que a gente pode e deve trabalhar com os alunos. Essas questões das epidemias na história. Então, dá assim para a gente trabalhar de diversas formas. E para além também da questão das doenças, a própria questão do isolamento social, tudo isso a gente pode pensar, né? Fazer nossos alunos pensarem também. Eu acho que é um pouco aí do que as ciências humanas têm como missão, né? Então, nós colocamos aí dois questionamentos, né? Duas perguntas aí para reflexão. E também não é nosso objetivo fazer essa resposta didaticamente logo em seguida, tá? É só para que vocês, a partir dessas perguntas norteadoras, também façam aí, né, encontrem formas de pensar isso junto aos alunos, principalmente aí aqueles alunos do ensino médio. Então, os dois questionamentos são: quais mudanças a sociedade está sofrendo nesse processo de pandemia? Quais relações que podemos estabelecer entre a pandemia, os modelos econômicos, as relações humanas? Então, quais os conteúdos que podemos juntar aí, né, fazer essa colcha aí de retalhos para discutir essa pandemia. Então, se pensado somente dentro da área de ciências humanas, a gente já tem muitas coisas a discutir. A questão das relações humanas, dos modelos econômicos, né, dos países, a questão do isolamento e da economia, como é que isso vai se dar? Qual a opinião desses alunos? A opinião deles, ela está embasada, né, em teorias? Que teorias são essas? Ou ela está embasada aí em notícias que eles recebem diariamente sem muito fundamento? Então, o nosso papel nesse momento é chamar a atenção deles para isso, né, para essas relações que se estabelecem, sem ter aí uma obrigatoriedade de fazer uma síntese exata, né, e única disso. A gente pode simplesmente abrir a discussão para que eles se coloquem enquanto seres reflexivos, né? Então, isso a gente vai estar agregando em todas as disciplinas da nossa área. Então, esse pode ser um ponto que a gente pode utilizar no nosso roteiro, a própria questão da pandemia. Acredito que muitos de vocês já fizeram isso, inclusive, naquele primeiro momento, né, que a gente enviou atividades para eles. Depois a gente selecionou aqui um quadrinho, né, que tem aí, fala um pouquinho do nosso contexto atual. Então tem ali um jovem, né, conversando com um senhorzinho ali que principalmente o pessoal de sociologia conhece bastante, né? Então o jovenzinho fala assim: pasme, em um único dia fiz 500 amigos no Facebook. E aí o senhorzinho ali fala: eu tenho quase 90 anos e com certeza não tenho tantos amigos assim. Talvez o seu conceito de amizade seja diferente do meu conceito de amizade. Para mim, amizade é algo físico, duradouro, difícil de se fazer e mais ainda de se desfazer. Para você, amizade é algo líquido, fácil, que pode ser desfeita com cliques, logo. Chato assim nunca terá 500 amigos no Facebook. Então, o que a gente tem aí, né? Quem que é esse senhorzinho aí que todos nós, de alguma maneira, já cruzamos aí, identificamos esse carinha que tá falando aí pra gente, fazendo essa reflexão?
é o Bauman, né, nosso sociólogo, escreveu aí muito a respeito desse novo século, a respeito desse mundo de incertezas, desse mundo líquido, que agora está numa super crise. Então, de repente, o Bauman seja uma leitura interessante, né, para que a gente faça e para que a gente embase o pensamento dos nossos alunos, para que eles reflitam as relações que a gente tinha antes da pandemia, as relações, como elas estão configuradas agora durante a pandemia, e ainda, né, vamos pensar como elas vão se configurar daqui para frente, os modelos econômicos, como eles eram, né, questões de desigualdade social, econômica, como é que isso vai se dar daqui para frente? Então, é algo muito interessante, tem muito material para a gente refletir a respeito disso, certo? Agora, pessoal, passando para uma outra etapa, nós vamos falar um pouco do nosso documento orientador. Vamos falar assim, uma síntese, algo muito breve a respeito dele, porque a gente entende, né, que é um documento grande, né, grande mesmo em relação à quantidade de páginas, ele tem, se não me engano, umas 60 páginas, e a gente sabe como é que está o contexto do professor nesse momento, de tentativa aí de fazer, de cumprir tudo que a escola está solicitando, né, tudo que precisamos. Então, realmente a leitura completa se torna inviável, né, de repente, nesse momento. Então, nós vamos resumir aqui para vocês os pontos básicos que eu acho que interessa aí a todos nós, tá? Então, o primeiro ponto que nós destacamos foi a questão de considerar os diferentes públicos atendidos. O documento orientador, ele traz aí, de forma separada, comentários a respeito dos diversos públicos, das diversas modalidades. Então, por exemplo, tem uma parte reservada ao EJA, tem uma parte reservada ao PEI. Enfim, a gente tem aí as especificidades colocadas no documento. Então, precisamos estar atentos a isso. Um outro ponto importante é a questão da autonomia da escola. Então, tudo que nós vamos falar e sugerir aqui hoje é realmente como uma sugestão, porque a gente sabe que, mesmo na nossa diretoria, que não tem lá tantas escolas assim, né, a gente tem contextos sociais, culturais muito diversos. Então, o acesso às ferramentas digitais é algo muito diverso, né? Em alguns locais, em outros nem passou por perto. Então, o que a gente quer dizer com isso, a autonomia da escola? Que vocês que estão em determinada UE sabem dizer muito melhor do que eu, que estou olhando para o geral, né? Para o geral da diretoria, o que vai funcionar na escola, ali com aqueles alunos que vocês têm, certo? Além disso, o documento ele fala que, primeiramente, ele sugere que a gente retome habilidades essenciais. Então, toda aquela planilha que vem no documento orientador, que também está aqui no link para vocês, ela traz habilidades que os técnicos lá da questão do currículo consideraram como habilidades muito importantes para a aprendizagem. Se os alunos passarem por elas e não aprenderem, eles vão ter que voltar a elas, tá? Seria mais ou menos esse raciocínio. Então, se vocês de repente, já trabalharam essas habilidades e elas já foram aprendidas, desenvolvidas pelos alunos, não fiquem presos a elas, tá? Um outro exemplo de dúvidas que nós temos respondido bastante é o seguinte: lá no centro de mídias está tendo uma aula de um conteúdo X ou Y, mas eu já trabalhei esse conteúdo com os meus alunos, então eu preciso fazer um roteiro especificamente desse conteúdo, dessa habilidade que eu já trabalhei? Então a resposta é não, não existe essa obrigatoriedade. Vocês têm autonomia para dizer: Amanda, essa habilidade já foi desenvolvida, eu já avaliei isso e vamos seguir, bola para frente. Claro que a gente precisa aí nessa retomada, né, nesse reencontro com os alunos, a gente precisa fazer algum tipo de retomada, porque a gente sabe que isso é fator básico, né, no início do ano, é quando a gente retoma lá a volta às aulas em agosto, isso em períodos normais. Agora, então, que a gente já tem toda uma questão emocional envolvida também,
é importante que a gente faça essa retomada. Então, retomando, percebendo que essas habilidades essenciais já foram desenvolvidas, o que eu devo fazer então nos meus próximos roteiros? Eu vou pensar nas outras habilidades do bimestre. Então, eu tenho aquele compilado das habilidades do currículo oficial, lá de capa preta, branca, e eu tenho também o do currículo paulista para os anos finais. Então, eu preciso pegar essas habilidades do primeiro bimestre, que já não são mais as essenciais eu já trabalhei, e trabalhá-las agora nos próximos roteiros de aprendizagem. Tudo bem? Bom, eu coloquei aí também a questão da planilha, essa planilha que eu já destaquei para vocês, que vai estar no link também. Um outro ponto importante da questão do documento orientador é que a gente percebe pelo acompanhamento das nossas escolas setorizadas que os nossos coordenadores já têm feito. Que acompanhamento é esse? Para entender, né, o que aqueles alunos daquela escola têm acesso. Então, para que eu elabore um roteiro com maiores chances, né, de ser um roteiro com efetividade, né, que chegue de fato ao meu aluno, eu preciso saber quem é aquele aluno, né, que comunidade ele faz parte, que tipo de ferramentas tecnológicas que ele tem acesso ou ele não tem acesso. Então, eu tenho que partir daí. Não tem como eu dar, pessoal, eu PCNP de História, vou disponibilizar para vocês um roteiro mega, assim, ultra maravilhoso do 6º ano. Aí eu disponibilizo. Ele tá lá cheio de links do YouTube. Então, o que acontece? Eu dou aula numa determinada escola que o aluno realmente ele não vai ter, né, condições de acessar YouTube para assistir videoaula nenhuma. Então, eu tenho que focar nisso para pensar, de repente, alguma atividade do próprio livro didático, indicar a página, qual é o trecho do livro que ele precisa ler, né? Então, tem que ser algo assim, bem pensado a partir da minha realidade, a partir do meu contexto. Por que eu falei no início dos coordenadores? Porque os coordenadores, eles estão, assim, trabalhando de maneira enlouquecida também, preocupados para fazer essas atividades chegarem, para que elas sejam realizadas. Então, muitos deles já fizeram um levantamento com várias ferramentas, né? Google Docs, enfim, para saber que tipo de ferramenta que esses alunos têm acesso. Então, perguntem, em primeiro lugar, ao coordenador de vocês, se é que ele ainda não passou essa orientação. Então, olha, coordenador, um roteiro mais assertivo seria se eu colocasse mais o quê? Mais o livro didático, ou eu posso arriscar colocar alguns vídeos, enfim. Então, ele vai ser a pessoa ideal para dar essa orientação a vocês. Aí, pessoal, já encaminhando para o final da questão do documento orientador, muitas pessoas perguntaram para a gente um modelo específico de roteiro. Nós não temos esse modelo, tá? Ele não foi disponibilizado em momento algum. Tudo que nós vamos apresentar aqui hoje são criações, não é nada fixo, rígido, tá? Então, nesse documento orientador, o que ele diz pra gente? Ele diz aquilo que não pode faltar nos nossos roteiros, tá? Mas ele não diz exatamente que carinha ele precisa ter. Então, isso tudo vai ser uma criação nossa. Então, o que não pode faltar, segundo o documento orientador? Não pode faltar o número de aulas, a que esse roteiro aí tá fazendo referência. Então, por exemplo, eu sou professora de História nos anos finais. Eu tenho 4 aulas por semana. Eu posso enviar um único roteiro que contemple 4 aulas. Tá? Então, isso vai ser um acordo do professor com a coordenação da escola. De repente, a coordenação já passou alguma orientação nesse sentido também. Então, mais uma vez, vocês precisam se atentar a isso, certo? A gente precisa ter nesse roteiro as habilidades a serem trabalhadas. Então, eu peço a vocês que sejam bem pé no chão, né? Coloquem ali 1 ou 2 habilidades que vocês de fato acreditam que podem ser contempladas nesse ensino à distância, que a gente vai conseguir atingir, certo? E outra coisa, atentem-se à questão da habilidade, principalmente o verbo que ela traz para a gente, a informação central ali, né? Então, por exemplo, se é apenas identificar, para eu pensar exatamente que tipo de atividade que eu vou disponibilizar.
Então, o item C é justamente a atividade que eu vou disponibilizar, tá? Então, quais as atividades que eu vou disponibilizar para desenvolver essa habilidade aqui específica? Então, eu tenho que, de fato, pensar no verbo dessa habilidade para ver qual a atividade, porque não dá para ser uma coisa aleatória se nós estamos falando em desenvolvimento de habilidades. Tá? Não pode ser um simples questionário, não vai desenvolver, não vai cumprir esse papel, certo? E lembrando que também tudo que temos feito, né, é no intuito de tentativa de erro, acerto, temos perdido aí, né, perdido, não sei se é a palavra, mas pensado muito a respeito do que pode dar certo nesse ensino à distância. Então, vamos fazer as nossas tentativas e fazer as trocas. Olha, isso aqui deu certo, isso não dá, na minha realidade, e por aí vai. E, por fim, instrumentos para verificação da aprendizagem. Então, se eu tenho uma comunidade que eu sei que se eu disponibilizar um link de um formulário do Google, eles vão conseguir me responder, ótimo. Se eu não tenho, o que eu preciso fazer? Eu preciso que essa verificação seja feita no papel mesmo, que esse aluno de alguma forma explique para mim o que ele aprendeu. Pode ser, por exemplo, um mapa mental, né, que ele entregue depois, pode. Então, assim, precisamos observar aí as diferentes realidades para ser mais assertivos nas escolhas dos roteiros. Por fim, pessoal, eu elenquei aqui também um link que veio no documento orientador. Ele não é específico da área de humanas, tá? Talvez o coordenador, acho que provavelmente o coordenador nem tenha enviado ele a vocês, porque ele vem direcionado para a sala de leitura, para o professor da sala de leitura. Mas eu achei ele assim, achei que ele traz umas ideias interessantes para serem usadas na nossa área também, porque na nossa área tem muita leitura. E nesse período a gente percebeu a circulação de muitos links com muitos livros, histórias em quadrinhos, grandes livros que foram transformados em histórias em quadrinhos, para que os alunos tenham aí mais acesso. Então, qual que é a ideia? Que a gente também consiga, né, contribuir assim com todas as áreas, né, disponibilizando leituras para esses alunos. É uma forma muito bacana. E o que eu posso pedir resultado dessas leituras? Então, nesse documento que também está no link, que eu vou colocar aqui no link para vocês, ele traz algumas possibilidades de trabalho com a questão da leitura. Então, ele fala de ficha de leitura, de vários tipos, digitais ou não. Ele fala de jogos de leitura, redes sociais e conversões narrativas para anos finais, que também é uma técnica bem bacana. Eu não vou me aprofundar em cada uma, vou disponibilizar porque são só 5 páginas, aí acredito que vocês consigam dar uma olhada aí com mais carinho. Também tem a questão do clube de leitura e cine debates virtuais. Então, alguns alunos têm acesso aí a séries, né, que eles gostam bastante. O que dessas séries a gente pode pegar e trazer para a nossa área, para as nossas disciplinas? E como estimulá-los aí a gostar mais, por exemplo, de Idade Média? Tem alguma série que trabalhe mais isso, que eles gostam bastante? Eles verbalizam isso para a gente bastante em sala. Então, vamos tentar resgatar tudo isso também. Reescrever uma história em diversos formatos, tem escrita coletiva que pode ser feita até por ferramentas digitais também, final alternativo e continuação, enfim, né? Circulou esses dias até mesmo o livro O Diário de Anne Frank, a gente pode usar, né? Muito interessante, a gente pode usar de diversas formas esses materiais que foram disponibilizados. Histórias em quadrinho, voltadas para a nossa área, para a disciplina de história. Tem bastante coisa disponível, tá? Voltando aqui ao PPT. É isso, essa parte do documento orientador, pessoal. Agora, o que eu quero esclarecer para vocês? Nós vamos trabalhar em alguns outros trechos de vídeos ainda disponibilizados nesse mesmo link,
com comentários a respeito das disciplinas, certo? Então, eu já vou aproveitar aqui e falar um pouquinho de história, depois a Lilian vai falar um pouco de geografia e mostrar um roteiro que ela elaborou aqui para vocês. Mais uma vez, como sugestão, tá? Pode ser que o roteiro de vocês tenha uma outra carinha, sem problemas. E também teremos a Rejane falando um pouco de sociologia e mostrando algumas opções de roteiro também. Tá? Então, rapidamente aqui falando das habilidades de história, da disciplina de história, eu fiz um recorte aqui para a gente dar uma olhada nas habilidades, então, de todas as séries. Então, aquilo que está na planilha das habilidades está aqui também nos slides, tá? De todas as nossas disciplinas. Então, a gente tem lá no sexto ano. Sexto ano é muito importante que esse aluno se situe, né, na história, que ele entenda o que é uma linha do tempo, o que é uma questão de tempo, o que é tempo histórico, o que é tempo cronológico. Então, são essas primeiras discussões que, pelo menos na minha visão, nunca é demais fazer, porque a gente faz essas discussões no sexto, aí a gente chega no sétimo e pergunta, e parece que eles não viram, e a gente faz de novo. Então, assim, vamos estimular mesmo esses sextos nessa questão das fontes históricas. Tem muita coisa bacana que a gente pode utilizar, tá? Tem também joguinhos até que a gente pode usar, ou pedir para que eles criem também, que é mais bacana ainda, que eles pensem aí, por exemplo, um joguinho de tabuleiro com fontes históricas. Enfim, são muitas possibilidades. E vocês também têm aí a criatividade, né? E já passaram por muitas experiências também, podem nos ajudar. No sétimo ano, a gente começa aí com a questão da passagem da Idade Média para a Moderna, então a gente tem a questão do Renascimento, né, humanismo, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Essas são as essenciais, porque se ele não entender essa transição, vai ser muito complicado ele entender tudo aquilo que vem adiante, né? Algo que exige um pré-requisito. Depois, no oitavo ano, aí a gente já começa com a questão do iluminismo, já vem mais os outros séculos aí, né? Século XVIII, Revolução Francesa, enfim, são temas muito importantes que a gente sabe que quando ficam perdidos aí, depois a gente tem que retomar. No nono ano, basicamente história do Brasil, né, questão da Primeira República. Então, de repente, precisa retomar um pouco essa transição Império-República e depois dar prosseguimento, né, esse início da República. Eu acredito que os próprios termos, né, pessoal, se a gente fizer somente um levantamento aí de conceitos, o que é democracia, o que é república, o que é um governo monárquico, tudo isso são coisas que não vai ser em vão que a gente trabalha, né, com eles. Sempre é necessário reforçar, a gente chega lá no ensino médio e ainda é necessário reforçar como que é que tipo de governo, o que é um tipo de governo, né, o que é uma eleição direta, indireta. Então, tudo isso é muito importante que a gente tenha consciência e passe para esses alunos. Depois do ensino médio, a gente tem no primeiro aí, por exemplo, a questão da pré-história, de fazer a crítica aí a esses conceitos. A gente sabe que é um conceito já um pouco ultrapassado, mas que a gente usa para fins didáticos, então não tem problema usar, né? Só tem problema a gente não fazer a crítica a ele. Então vamos tentar realizar essa crítica, né, na primeira série do ensino médio, atentar os alunos para isso. Eu posso, por exemplo, pedir que ele leia, né, o conceito de história. O que é história? Então, para entender o que é pré-história. Então, ele pode ler lá no livro, o PNLD dele, o que é história, o que está definido como a ciência histórica. E depois ele pode pensar, mas esse período aqui chamado de pré-história, então eu estou considerando que nesse período fonte histórica é somente algo escrito, então aí ele precisa fazer também esse questionamento ao conceito de fonte histórica. Então eu posso passar um vídeo para ele, por exemplo. Então primeiro ele lê lá no PNLD o que é história, depois eu posso passar um vídeo para ele de escavações arqueológicas
bem curtinho no Brasil, né? A gente tem bastante escavações, então a gente pode passar um vídeo em relação a isso. Esses arqueólogos, eles não estão buscando vestígios ali para a gente escrever a história? Então, por que é pré-história e não é história, né? Então, eu não posso considerar apenas esses registros escritos. Eu tenho outros muitos vestígios que me contam a história do homem. Então, abrir um pouco a mente deles em relação a esses conceitos. Na segunda série do ensino médio, a questão do renascimento, valorizando aí as diferenças étnico-culturais, artísticas. Então, a gente tem lá estou me lembrando agora, lá no site, passeios virtuais, tour virtual, até mesmo pela Capela Sistina. Então, se há essa possibilidade digital para o seu aluno, por que não disponibilizar isso a ele, né? Eles, na verdade, algumas vezes, esses que têm mais acesso, eles mexem com mais facilidade que a gente nas ferramentas, né? Às vezes eu baixo algum joguinho no meu celular e não consigo jogar, eu peço para o meu filho como é que eu faço ali para acessar e ele me explica. Então, alguns deles, eu sei que não são todos, eu conheço aí várias realidades diferentes também, alguns podem nos ajudar nessa tarefa. Então, tem muito material interessante, né? A terceira série do ensino médio também tem muita coisa bacana para a gente trabalhar, né? Pensando aí nessa habilidade básica, essencial que foi colocada, se eu pensar nas justificativas ideológicas, então a gente pode discutir a questão do darwinismo social, a gente pode até mesmo discutir isso na atualidade, eu posso falar de racismo, eu sempre faço com meus alunos também a questão deles buscarem músicas que falem de racismo, de desigualdade, e eles trazem muitos conteúdos bacanas. E a partir disso, então, a gente leva esses alunos para a questão do século XIX, e eles parecem não acreditar muito que aquilo já existiu, né, que aquilo é possível. Então é muito interessante também o tema, dá para a gente trazer muito para a atualidade, é um tema muito gostoso. Enfim, pessoal, é isso, a parte de história e da introdução é essa. Agora eu vou passar para minha amiga Lília, no próximo vídeo ela vai falar um pouquinho para vocês de geografia, tá? Então, por favor, assistam todos os nossos vídeos, porque no último deles, né, que é com a professora Rejane, vocês vão ter um link importante para se atentar, certo? Então, pessoal, muito obrigada pela atenção. Desejo que vocês estejam todos bem, muita paz essa semana para todos nós e que na próxima semana consigamos aí uma ferramenta um pouco mais interativa com vocês, certo? Até mais!